Sabe aquele amigo parceiro de todas as horas que você sabe que pode contar quando precisar? Sabe aquela recepção feita a você cheia de agrado, mas que no finalzinho te pedem alguma coisa nada interessante? Seja em uma amizade ou em uma parceria comercial, não podemos em nenhum momento tirar os olhos do Senhor. Ninguém gosta de ouvir coisas ruins, mas quando isso acontece, apenas para falar o que o Senhor me instruísse. Deus não leva em consideração as nossas palavras, ele leva em consideração o nosso coração. O nosso Deus não é invasivo. Você quer saber qual caminho seguir? Busque-o e ele vai te mostrar. Se mesmo você buscando, mas no seu coração, você não quiser a opinião dele, quiser fazer do seu jeito, ele vai deixar você seguir no engano. Não é porque a pessoa é sua amiga que você deve acompanhá-la em tudo que ela fizer. O Senhor não pode ficar em segundo plano na nossa vida em nenhuma situação. Não adianta. Se o Senhor disser, não vá por esse caminho, e a gente for, vamos nos dar mal. A escolha do emprego errado, a escolha da faculdade errada, a escolha do marido errado, a escolha da mulher errada, e que coloquemos o Senhor acima de qualquer amizade. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe mediante casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber a ele e a sua comitiva e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: Sou como tu, e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Sabe aquele amigo parceiro de todas as horas que você sabe que pode contar quando precisar, mas tem um pequeno porém. Ele não tem os mesmos valores que você? Pois é, Acabe e Josafá eram assim, como se fossem grandes amigos. Acabe fez uma boa recepção para Josafá e depois insistiu que atacasse Ramote de Gileade com ele. Mas isso me remete à seguinte situação. Sabe aquela recepção feita a você cheia de agrado, mas que no finalzinho te pedem alguma coisa nada interessante? Josafá era um homem que agradava a Deus e Acabe era um homem que agradava a si próprio. Seja em uma amizade ou em uma parceria comercial, não podemos em nenhum momento tirar os olhos do Senhor. Não podemos deixar de colocar o nosso Deus em toda e qualquer situação. Josafá deu um bom conselho, pedindo que ele consultasse ao Senhor. Aparentemente, Acabe pareceu seguir o conselho dele. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: Devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: Sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Rapaz, Acabe consultou 400 profetas. Ele realmente queria saber a vontade do Senhor. Só que não. Josafá continuou sendo um bom conselheiro e deu mais um conselho importante. Pediu para consultar mais um profeta. Mas Acabe foi deixando claro que o Deus dele era ele mesmo. Ele só queria ouvir o que aos seus ouvidos lhe favorecia. O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Ilá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Ninguém gosta de ouvir coisas ruins, mas quando isso acontece, o problema não está no mensageiro. Muitas vezes está nas nossas próprias condutas ou no nosso egocentrismo de querer que seja do nosso jeito e não do jeito do Senhor. Josafá, mais uma vez, não endossou os pensamentos errados de Acabe e deixou claro isso para ele. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Traga Micaías, filho de Ilá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na ilha, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Quinaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: Ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Precisamos tomar muito cuidado com a aparência.
Não é porque os profetas estavam profetizando em transe que significava que eles estavam falando a verdade. Eles estavam falando o que Acabe queria ouvir, não o que o Senhor queria falar. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Veja, todos os profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu: Atacai e sereis vitoriosos, pois eles serão entregues em vossas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que me irá dizer somente a verdade em nome do Senhor? Micaías mostrou aqui o quanto ele era comprometido com o Senhor, que não estava lá para agradar ninguém, apenas para falar o que o Senhor me instruísse. E o Senhor o instruiu a falar o que Acabe queria ouvir. Quanto a Acabe, aparentemente, ele estava querendo saber a vontade do Senhor. Lá no fundo, mais uma vez, ele queria que fosse do jeito dele. Deus não leva em consideração as nossas palavras, ele leva em consideração o nosso coração. Lembra do texto que diz que o meu povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim? Pois é, o rei não queria saber a opinião do Senhor. Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e o Senhor dizer: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: Ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu me enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo? Vá, engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Mas por que o Senhor fez isso? Por que não usou os 400 profetas para falar a verdade para Acabe? Porque Acabe não queria ouvir a verdade, ele queria ouvir aquilo que ele achava que era certo. O nosso Deus não é invasivo. Você quer saber qual caminho seguir? Busque-o e ele vai te mostrar. Você quer saber o que você deve fazer? Busque-o e ele vai te mostrar. Mas ele vai te mostrar somente se você o buscar realmente de coração. Se mesmo você buscando, mas no seu coração, você não quiser a opinião dele, quiser fazer do seu jeito, ele vai deixar você seguir no engano. Não é porque consultamos a Deus que significa que realmente queremos saber a vontade dele. Infelizmente, muitas vezes consultamos por mera religiosidade ou para mostrar para os outros que somos comprometidos, mas no fundo, independente da resposta, já temos a nossa decisão tomada. Isso me lembrou um caso que aconteceu em uma igreja que eu congregava lá em Salvador, um tempão atrás. Era uma igreja pequena que queria mudar para uma sede nova. E aí foi feita uma vigília para consultar o Senhor se deveria alugar determinada casa ou não. Essa casa não era qualquer casa, era numa área nobre e com um aluguel bem caro. Eu não fui para a vigília e depois me falaram que Deus tinha aprovado alugar essa casa. Tempos depois, já na casa, foi visto claramente que não tinha sido a decisão correta. Aí eu fiquei intrigada. Como assim? Foi feita a vigília, o Senhor respondeu e foi um fiasco. Aí eu falei para um colega meu que eu não tinha entendido o que tinha acontecido. E aí ele me deu a seguinte resposta: Jesuíta, eles fizeram a vigília por pura religiosidade. Eles já tinham tomado a decisão. Então Zedequias, filho de Quenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá no dia que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: Envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: Assim diz o rei: Punham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: Ouçam o que eu estou dizendo, todos vocês.
Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. Mesmo Micaías falando a verdade, Acabe não deu ouvidos ao que ele falou. E pior, ele mandou prender o profeta que estava falando a verdade. Mesmo na sua última frase, Micaías enfatizou que Acabe ia cometer um grande erro. Mas o curioso nisso tudo é que Josafá ouviu o que Micaías falou e mesmo assim foi junto atacar Ramote de Gileade. Não é porque a pessoa é sua amiga que você deve acompanhá-la em tudo que ela fizer. E mais ainda se ela estiver no erro. Aí é que você não deve acompanhar mesmo. O Senhor não pode ficar em segundo plano na nossa vida em nenhuma situação. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usas tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me de combate, fui ferido. Olha só o risco que Josafá correu em acompanhar o rei de Israel. Ele chegou muito perto de ser atacado, mas só não foi porque o Senhor interveio. O objetivo do rei da Síria era matar o rei de Israel. E mesmo ele estando disfarçado, de uma forma totalmente aleatória, totalmente ao acaso, a ida dele para lá sentenciou a sua morte. Se ele tivesse dado ouvidos a Micaías, isso não teria acontecido. A batalha foi violenta durante todo o dia e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde. E ao pôr do sol, ele morreu. Não adianta, se o Senhor disser: não vá por esse caminho, e a gente for, vamos nos dar mal. Ainda que a palavra do Senhor para mim não me agrade, ainda que Ele não concorde em me dar o que eu tanto quero naquele momento, a melhor decisão é sempre obedecer. O que você prefere ouvir? O que te contraria, mas que te livra da morte ou de coisa muito ruim? Ou o que te dá uma satisfação imediata? No caso de Acabe, foi uma batalha. Mas quantas decisões pessoas tomam por si próprias, que pode até não levar à morte, mas que podem trazer prejuízos irreparáveis. A escolha do emprego errado, a escolha da faculdade errada, a escolha do marido errado, a escolha da mulher errada. Tem decisões que podem nos trazer perdas imediatas, mas que podem ser corrigidas na frente. Mas tem outras que não nos geram morte física, mas nos geram a morte emocional. Buscar o Senhor e obedecê-lo será sempre a melhor decisão. Afinal de contas, Ele vê o futuro e a gente não. Ele conhece o coração das pessoas que interagem conosco e a gente não. Ele conhece inclusive o nosso coração e a gente não. Que Jesus nos ajude a consultá-lo em todas as nossas tomadas de decisão e que a gente faça isso de coração mesmo e não por religiosidade e que possamos passar isso para os nossos amigos que não têm o mesmo entendimento e por mais que sejamos amigos, não os sigamos cegamente e que coloquemos o Senhor acima de qualquer amizade. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.